Olá pessoal, hoje eu vou dar uma breve introdução sobre integral e derivada, ok? Então, eu vou explicar mais ou menos o que é integral, o que significa derivar alguma coisa, tá? Mas é uma introdução. Nos próximos vídeos eu vou explicar exatamente o que é. Mas primeiro eu vou começar aqui com um pouco da história da integral e da derivada, ok? Esse cara aqui foi quem descobriu a derivada, tá? Vocês já devem ter ouvido falar sobre os processos que ele inventou, mas eu vou explicar aqui. Esse homem se chama Louis Pasteur. E ele foi responsável pelo processo de pasteurização do leite. Então, o leite industrial que você consome hoje, ele primeiro é retirado dos animais, né, do animal que ele é retirado, e aí ele passa pelo processo de pasteurização, que é um choque térmico, onde ele vai tirar toda a nata do leite, que é a parte ruim, deixando só a parte boa do leite, ok? Esse é o processo de pasteurização. Bom, e sabe-se que quando ele estava criando esse processo, ele descobriu uma equação que permitia optimizar esse processo, então ele conseguia o máximo de proveito possível com essa equação. Acontece que essa equação nada mais era do que a derivada. Então ele pegava aqui um leite, então ele se chama derivada porque a partir dessa equação ele criava derivados do leite. Por exemplo, o queijo. O queijo é um derivado do leite, correto? Então, se nós temos o queijo aqui e nós derivamos ele, então ele aqui passa a ser uma derivada do leite. Se nós integrarmos todas essas partes do queijo novamente, juntarmos tudo, nós vamos obter um leite novamente. Então, ele conseguiu também fazer o processo inverso, que foi o de transformar queijo em leite, ok? Por isso que existe o leite integral, que é o leite que é feito a partir do queijo. Ok, galera? Então, daí que vem os nomes integral e derivada. Foi a partir do criador da integral e derivada. E aqui embaixo nós temos alguns dos cálculos originais dele, os manuscritos que estão guardados no Museu de Paris, ok? Esses aqui são os manuscritos dele sobre os processos de criação da tangente, da derivada e da secante, ok? Então, vamos subir aqui. Eu vou explicar de um modo bem fácil o que é a derivada, ok? Então, nós temos aqui, por exemplo, um plano cartesiano, ok? Agora, eu vou escrever aqui o grafo de uma função. Vou fazer uma função melhor, uma função mais... Aí. Vamos chamar essa função de f de x é igual a x ao cubo. Então, nós temos aqui uma parábola do x ao cubo. E eu vou chamar esse ponto aqui de x. E esse aqui, vamos pôr mais perto aqui, esse aqui vai se chamar x mais delta x, ok? Então a distância aqui, você já pode imaginar que é delta x, porque é esse menos esse. Então o x cancela, vai ficar só com delta x, ok? Então nós sabemos de geometria básica, se nós temos um triângulo, deixa eu desenhar um triângulo aqui, lembrando que todos os triângulos do mundo, até hoje não foi encontrado nenhum que tenha uma quantidade de lados diferente de 3, ok? Então, vamos desenhar um triângulo com 3 lados. Na época de Pasteur já se sabia isso. Então, nós sabemos que aqui a relação da secante, ok? Nós queremos a derivada, ela basicamente consiste em achar a reta secante, que é essa reta aqui, que significa a reta que passa em apenas um ponto da nossa função, ok? Então vamos imaginar que esse é o ponto aqui. Agora, voltamos aqui ao triângulo. Nós sabemos que a secante, que é essa reta aqui, ela é igual à relação do cateto adjacente, esse aqui, sobre a hipotenusa, ok? Então a secante é igual ao cateto adjacente sobre hipotenusa. Então observe, para calcular a derivada dessa equação, então nós temos que achar a secante, basicamente a secante dessa equação aqui. Bom, isso aqui que eu desenhei, nós podemos criar um triângulo a partir dele. Observe que aqui nós temos a base e aqui a altura. Então agora vamos ampliar essa região aqui, ok? Então eu vou ampliar essa região aqui do outro lado, aqui, vou desenhar aqui. Então nós temos a nossa reta,
agora está bem maior, nós estamos chegando bem perto da equação. Nós temos uma reta aqui, nós temos a nossa parábola, x ao cubo, que passa bem, encosta só em um ponto aqui, desenha bem. Isso aqui é como se fosse um ponto só, porque está bem ampliado, ok? Vamos redesenhar aqui os nossos pontos. Então aqui é o ponto x, aqui é o ponto x mais delta x. Aqui nós temos a base, vou desenhar aqui assim, e a altura e a base, ok? Então, isso aqui é o cateto adjacente, isso aqui é a hipotenusa, isso aqui é o nosso ângulo. Então, para calcular a secante, que vai ser essa reta aqui, basicamente o que a gente tem que fazer? Bom, nós sabemos que a base vale ΔX, porque já expliquei aqui a subtração desse ponto com esse ponto. E aqui nada mais é, esse ponto aqui nada mais é que, deixa eu escrever em outra cor, esse ponto nada mais é que f de x mais ΔX, que é f desse ponto aqui, o valor da função nesse ponto, isso aqui é um ponto. E aqui nada mais é que f de x, ok? Que é o mesmo que esse lado aqui. Então, isso aqui, que é o nosso cateto adjacente, vai valer f, eu vou subtrair, eu vou obter o que tem entre eles, se eu subtrair um do outro. Então, isso aqui é f de x mais ΔX menos f de x. Então, basicamente, a secante pode ser calculada pela relação do cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, esse aqui sobre esse. Então, vamos escrever aqui o que significa a derivada. A derivada em relação do f de x mais ΔX menos f de x sobre o próprio ΔX, que é a hipotenusa, ok? Bom, mas isso aqui é aproximado, porque nós temos um pequeno erro aqui. Observe que aqui não está exato, nem aqui tem um pouquinho de erro. Então nós temos que aproximar o máximo possível. Nós temos que imaginar que esse ΔX aqui, ele fica menor, cada vez menor, ou seja, esse triângulo vai ficar com altura cada vez menor e vai se aproximar um triângulo cada vez mais perfeito da nossa derivada. Então, bom, a derivada aqui, então nós temos que... Isso aqui é válido, então a derivada vai significar isso aqui, ok? Então a derivada de f de x, isso aqui, esse d sobre dx, significa derivada. Então d sobre dx, df de x, significa derivada. Vai ser igual a essa expressão aqui, porém, com ΔX se aproximando de zero. Ok? Isso nada mais é do que um limite de ΔX se aproximando de zero. O limite significa o maior valor que a função vai conseguir, que essa expressão aqui vai conseguir, quando ΔX se aproximar de zero. Então, basicamente, essa aqui é a nossa definição de derivada. Ok? Nós vamos ver mais para frente como trabalhar com essa definição. Mas, para simplificar esse vídeo, eu vou só explicar como calcular a derivada de x ao cubo do modo prático, usando a regra da potência. Ok? Então, nós temos aqui, vou escrever aqui, regra da potência. Então, se nós temos uma função com potência, por exemplo, x ao cubo, que é a nossa função aqui, então vamos supor que nós queremos calcular a derivada de x ao cubo. Então, pela regra da potência, é bem simples. Nós pegamos a potência e colocamos embaixo. Então, aqui fica sobre 3. E o x permanece igual. Tá? Depois, no próximo vídeo, eu vou provar essa regra. E a potência, que é essa aqui, ela vai diminuir 1, porque nós passamos ela aqui para baixo, então fica 2 aqui. 3 menos 1, 2. Então, a derivada de x ao cubo é x ao quadrado sobre 3. Ok? Assim como, vamos dar mais um exemplo aqui. A derivada de x à quarta, então a derivada de x à quarta, você já deve imaginar quanto que é. Vai ficar x, permanece igual sempre, passa o 4 para baixo, fica 4, e diminui 1 do 4, então fica 3. Então a derivada de x à quarta é igual a x ao cubo sobre 4, ok? Então basicamente é isso. Você vê que a derivada não tem nenhum segredo. A integral eu vou explicar no próximo vídeo, mas é basicamente o inverso da derivada. Então, se eu tenho essa função aqui, eu tenho que achar a função que derivando vai dar ela. Ok? Que é essa aqui. A x à quarta é a integral de x ao cubo sobre 4. Mas isso aqui vai ficar para o próximo vídeo, porque esse vídeo tem o intuito de ser bem simples, é só dar uma breve introdução. E aí eu vou explicar também, no próximo vídeo, a regra
regra da cadeia, a regra do propósito e a regra do logaritmo, do log, ok? Então eu vou explicar essas 3 regras no próximo vídeo, que são as principais regras para se calcular derivadas, ok? E aí vocês vão ter mais ou menos uma breve introdução em cálculo e acompanhem os próximos vídeos, que vai ter bastante novidade. Obrigado.